boa noite. Estamos de volta e o consultório está abertíssimo. Meu nome é Andressa Martins e hoje nós vamos falar sobre a importância das emoções. Para dividir esse tema conosco, estamos aqui com a Daniele Lanes Pacheco. Ela tem 33 anos, é mãe de uma filha, super casada, psicóloga, analista corporal, está cursando atualmente a terapia MDR e é especialista em atendimento com adolescentes. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui dividindo o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço pelo convite. Dani, então vamos lá. Quais são as importâncias das emoções para nós? Então, as emoções elas têm funções, digamos assim, né? E existem algumas informações que o nosso corpo, ele dá, por exemplo, para a gente saber lidar com situações de risco. Então, isso serve às emoções. Também existe a parte biológica, né? As emoções, elas liberam alguns hormônios, como adrenalina, serotonina, dopamina, e eles fazem a gente agir, entrar em ação. E também existe algumas coisas que são emoções básicas, que a gente não precisa aprender. A gente já nasce com ela, que seria o medo, a segurança, o afeto. E já são outras que são aprendidas, que são os sentimentos, que seriam, que precisa da percepção e a gente precisa também prestar atenção. Tá, Dani, vamos lá então. Devagarzinho. Vamos lá. Quais são as emoções básicas do ser humano, então, que a gente não precisa aprender? Que já nascemos com elas. O medo, a segurança e o afeto. Algumas, tem outras, né? Aí a gente tem também a alegria, né? Isso. Nós temos o nojo, a raiva, o medo. Todas essas são sentimentos que a gente já nasce com eles. Sim. A gente pode até meio que chamar de um pouquinho de instinto. Seria inato, né? Que a gente já nasce com eles. Exatamente. Inclusive, a gente não precisa ensinar isso para as crianças. Às vezes, eu até penso, né, às vezes, e já vi outras pessoas falar. Eu preciso ensinar coisas que são educativas, digamos assim, mas eu não preciso ensinar raiva pro meu filho, por exemplo. É porque a gente já nasce com essas emoções. Às vezes a gente confunde, né? Ensinar a emoção com ensinar a lidar, nomear, que são coisas que realmente a gente precisa fazer com as crianças. Sim. Porque às vezes elas estão bravas com alguma coisa, elas estão com medo de alguma coisa, mas elas não sabem o que é isso. Exato. Né? Então, cabe a nós, enquanto responsáveis, enquanto pessoas mais velhas, mais maduras, ensinar a eles como nomear isso, dar nome, porque a partir do momento que a gente conhece aquilo, a gente começa a se apropriar, a gente começa a saber lidar, né? Isso mesmo. Situação. É exatamente isso que a gente precisa ensinar, lidar com as emoções. Isso. E existem emoções ruins ou emoções boas, Dani? Sim, existem, mas na verdade elas são classificadas como emoções positivas e negativas. A gente costuma se preocupar muito com as negativas, né? Mas tanto uma quanto outra a gente precisa saber lidar. E quais são as emoções ruins e as emoções boas? Na verdade, eu não sei nem se, né, são ruins ou boas. Cada uma tem a sua função ali, mas é que algumas a gente sente um pouquinho mais de desconforto, outras nem tanto, né? Sim. Emoções positivas, digamos assim. A própria alegria, que tu falou antes, é uma emoção positiva, que também seria pensamento positivo, acho que está muito ligado com isso também, né? Que a gente, quando tem esses pensamentos positivos, tem inclusive mais disposição para lidar com as coisas da vida, com as situações. E existem as negativas, que a gente não sabe lidar e muitas vezes deixa de lado. A raiva, o medo, são negativas, a gente precisa saber lidar com ela, e essas é que a gente foca. As positivas, geralmente, a gente acaba deixando, porque eu acho que o positivo, a gente já é a palavra, a gente já considera algo bom. Então, eu não preciso necessariamente saber o que fazer, né? Só acontece, né? Só acontece, isso. Agora, quando você tá brava, quando você tá lá com raiva, quando eu tô com medo, aí a gente presta um pouquinho mais de atenção, né? Sim. Até porque na clínica, ninguém vai na clínica porque tá se sentindo feliz e bem, né? Não, é interessante, né?
Às vezes o paciente chega e fala assim, não tem nada para falar hoje. Porque ele não aconteceu nada ruim com ele, nada negativo, não aconteceu algum problema. Então ele considera que não tem nada para falar. Mas na verdade não é só para isso que a gente vai. Muitas vezes compartilhar uma coisa com alguém que também é positiva, que também pode ser positivo. Isso, inclusive, pode sinalizar uma evolução dentro do processo dessa pessoa. Exatamente. É que as pessoas elas vão para lidar com um problema, ou aprender, ou ter ajuda para lidar com um problema que elas não conseguem. Então, elas nunca olham esse lado, entende? Eu evoluí, então agora eu tenho coisas positivas para falar. Não. Eu não tenho nada. Eu nem preciso mais continuar porque eu já resolvi, tá tudo ok, tá tudo bom, tá tudo positivo. Só que não é exatamente assim, né? Dani, então só para antes da gente ir aprofundando um pouquinho mais nessa questão das emoções, vamos diferenciar um pouquinho mais o que é emoção e o que é sentimento? Existe diferença? É a mesma coisa? Como que funciona? Existe diferença, sim. E muitas vezes a gente acha que é exatamente a mesma coisa, né? A emoção, ela é gerada por um estímulo. E o sentimento, ele envolve o pensamento. Então, seria assim, a emoção, ela é uma reação, enquanto que o sentimento é uma construção. O sentimento a gente precisa pensar. A emoção não. Ela simplesmente surge e a gente não tem o controle sobre ela. O sentimento é que a gente consegue refletir e saber o que fazer com ele. Perfeito. Então, a emoção é uma coisa mais no sentido de reflexo, né? Ela aparece. Ela é automática. Isso, ela aparece e ali você precisa lidar com ela. Uhum. O sentimento já é uma coisa que exige uma construção. Sim, isso mesmo. Ok. E já ouviu aquela frase de você é mais emoção do que razão? Como que funciona isso? Agir pela emoção. Quando que isso me prejudica? Quando que isso não me prejudica? Às vezes me ajuda. Uhum. É muito importante a gente ter inteligência emocional. Equilíbrio das emoções. Isso quer dizer o quê? Quando a emoção, ela me ajuda a me conectar com as pessoas. Ter empatia. Então, nesse sentido, ajuda. Mas se eu ajo só pela emoção e deixo a razão de lado, isso me prejudica, porque eu me confundo, eu não consigo lidar com aquilo, eu me perco. Então, por isso a importância do equilíbrio. E você falou um conceito muito legal agora, inteligência emocional. Conta pra gente o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, ela é algo, na verdade ela é um conceito da psicologia, que determina como o ser humano lida com as emoções. Então, ela serve para isso. Existem alguns pilares também da inteligência emocional, que seria autoconhecimento, gerenciamento das emoções, empatia, sociabilidade, automotivação. E como eu consigo aí adquirir essa inteligência emocional? A gente precisa aprender. Não é algo que a gente sabe, que nasce, que é natural. As experiências que a gente tem, ter o conhecimento sobre as emoções, isso tudo nos ajuda a fazer isso, que é esse gerenciamento. Quando a gente pensa em gerenciamento, a gente vem da palavra gerente, digamos assim. Quem está ali no lugar, controlando. Não é só o controle quando se refere às emoções, mas é conhecer, saber o que fazer com aquilo. Que seriam as emoções. O que me leva a sentir isso? Qual que é o gatilho que me deixa com raiva ou com nojo ou alegre, né? E eu aprendo isso, é interessante porque é uma construção que eu não vou agora lá no consultório, aprendo, já saio. É um processo, né? Que pode começar lá na infância e vir até a idade adulta, ou eu posso começar agora a adquirir essa habilidade. Sim. E a inteligência emocional, em quais âmbitos ela me ajuda? Só voltando um pouquinho sobre o que tu falou, do processo. A gente é muito imediatista. Sim. Então, a gente quer tudo para ontem, quer aprender logo, quer resolver logo. Inclusive, quando eu falo para uma paciente minha sobre um processo terapêutico, ela já fica irritada com a palavra processo, porque sabe que é algo que não vai ser rápido.
que vai demorar um pouquinho. Então, a gente não adquire essa inteligência de um dia para o outro. Às vezes a pessoa vai lá, até no consultório, né? Eu vou fazer poucas sessões e eu vou aprender isso. Não. É um processo, tem várias coisas que levam para a pessoa chegar nisso. Então, não é de uma hora para outra. Essa urgência, ela não ajuda, ela atrapalha. Porque a pessoa não chegou ainda no que ela gostaria, ela fica decepcionada, frustrada consigo mesma. Mas a verdade é um processo, então demora um pouco mais de tempo, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem problema com processos, né? Sim. Processo, essa palavra já remete a algo ruim. Mas que a gente precisa, né? Entender que a vida é feita de processos. Nada acontece do dia para a noite. Às vezes a gente fica nessa ânsia. Preciso terminar a faculdade de 5 anos em 6 meses e vamos lá. E isso é bem prejudicial mesmo, como você disse, porque isso acaba que ao invés de me ajudar, aciona várias emoções não legais, assim, ruins. Negativas. Negativas, isso, a palavra. E aí isso gera uma série de outras consequências, e inclusive reações fisiológicas, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora mais pra frente. E como que essas emoções, elas impactam na nossa vida? Sempre tem um impacto. Todas as pessoas, elas são impactadas pelas emoções em um certo grau. Cada uma de forma diferente, às vezes na mesma situação, de forma diferente, mas ela influencia toda a nossa vida. Às vezes a gente separa. Eu vejo muito isso, a pessoa separando o corpo da mente. E aí ela acaba também fazendo essa separação. Quando surge o problema, eu tenho que lidar com isso. Mas no meu trabalho, no dia a dia, não, eu posso esquecer, como se conseguisse separar. Mas não tem como. Não dá para fazer essa separação. Ela vai impactar e vai influenciar em todas as áreas da vida. Como eu me relaciono com a família, como eu me relaciono no trabalho. Se eu não souber lidar com as emoções, eu vou fazer isso, eu vou ter essas relações de forma disfuncional ou de forma equivocada. E essas emoções que você estava colocando, a inteligência emocional, né? Vou colocar assim. Ela vem para ajudar a gente em todos os aspectos. Assim como elas podem atrapalhar, elas também podem ajudar. Sim. Tanto como no nosso lado profissional, nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais. Também tem um pouquinho de habilidades sociais nisso, né? Porque sendo a inteligência emocional uma forma de equilibrar o meu racional e o meu emocional, quando eu entendo e eu sei o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, isso me ajuda. Por exemplo, quando o meu chefe chegar super bravo, porque ele teve um dia difícil, brigou com a mulher, alguma coisa aconteceu, o carro quebrou, ele vier jogar tudo em cima de mim, eu sei separar, pera. Aí eu coloco a minha inteligência emocional em jogo. Calma, que não é agora a hora que eu vou falar pra ele sobre o meu momento. Ou alguma coisa do tipo. Existe um momento, existe uma hora para que tudo isso possa acontecer. Se isso não acontece, começo a me sentir ansioso, o estresse, tudo isso começa a juntar. E aí, isso causa uma série de consequências, agora sim, ruins para nossa vida, né? Sobre isso que tu falou, o momento. As emoções a gente não controla. Elas surgem. Então, ela vai simplesmente aparecer. Agora, a inteligência emocional, ela envolve o sentimento, que é o que a gente falou antes, que é essa coisa que envolve o pensamento. Eu pensar e eu decidir como eu vou agir, quando eu vou agir, se eu vou agir. Que tem isso que é importante, a reflexão. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue observar todos esses pontos. E ela consegue analisar, né, tudo isso, se aquilo vai prejudicá-la ou não, ou até prejudicar o outro. Sim. Que é um dos pilares da inteligência emocional, como você colocou, a empatia. Exato. Né? E se eu resolvo negligenciar as minhas emoções, o que acontece com isso, Dani? Eu usaria negligenciar e reprimir. Sim. As duas, digamos que os dois andam juntos. O que as pessoas pensam, a gente pensa, né? Que se eu
conseguir dominar as minhas emoções, ou se eu conseguir reprimir ela, isso quer dizer que eu sou uma pessoa que tem inteligência emocional, vamos usar assim, eu sou uma pessoa que sei lidar com as situações, mas na verdade não. Quando a gente reprime ou ignora as emoções, a gente pode inclusive trazer algumas doenças, e entre 10 especificamente, mas as principais é a depressão, a ansiedade, também a obesidade, a esclerose, são algumas delas. E às vezes a pessoa pensa que ela resolvendo um problema físico tá ok, mas às vezes esse problema ela tem origem emocional. Ou se eu reprimir a minha emoção é porque eu consegui lidar com ela, mas na verdade não. Ela tá lá crescendo. E outro detalhe, eu tô triste, eu consigo deixar de ficar triste instantaneamente. Isso também não é verdadeiro. Nem saudável. Nem saudável, exatamente. Porque quando eu faço isso, eu posso inclusive trazer algumas doenças, né? E existem algumas coisas que fazem a pessoa reprimir as emoções. Se ela crescer num ambiente que não tinha espaço para expressar, ou pouco ou nenhum espaço para expressar as emoções, quando for adulta ela tende a fazer isso. Ou se a criança ela é negligenciada, se ela é criticada, se ela é punida, ela também tende a reprimir as emoções. Ou se ela convive com pessoas que não costumam expressar as emoções. Se sofreu um trauma, tudo são coisas que levam a pessoa a fazer essa repressão das emoções. Só que as emoções continuam lá. E elas vão crescendo. E de alguma forma elas vão se manifestar. Exato. Uma hora ou outra isso vai aparecer, né? Por exemplo, quando tem uma ferida e não é tratada, infecciona. Quando a gente tem um acúmulo de emoções que não sabemos lidar, também vai trazer problemas. Sejam eles emocionais, sejam eles de forma física também. Exato. E aí a gente tem um nome dentro da psicologia e da ciência também, que é a psicossomática, né? Você explica pra gente o que é a psicossomática? Sim. A psicossomática ela é conhecida também como transtorno somatoforme ou somatização. São doenças que são de fundo psicológico e físico. Alguma coisa psicológica faz com que eu tenha sintomas físicos, afeta de alguma forma algum órgão meu. E existem exemplos de doenças que são psicossomáticas, a enxaqueca, a infertilidade, são gastrite, algumas alergias respiratórias, de pele, alimentar, são doenças psicossomáticas. Agora uma pergunta para você que está aí em casa. Você já foi no médico, fez um monte de exames e o médico falou, olha, nós não encontramos nada nos seus exames. Então você precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento talvez com um psiquiatra, alguma coisa do tipo, porque a sua doença não tem um cunho físico. Nós não encontramos nenhuma razão fisiológica para que você tivesse essa gastrite nervosa que você tem, para que você tivesse essa alergia. Nada de cunho físico. Se você já ouviu isso, provavelmente você está somatizando as suas emoções e precisa sim procurar ajuda, procurar um psicólogo para que as suas emoções você consiga identificá-las, acolhê-las, saber como que você lida com isso, para que essa forma de lidar venha te trazer mais benefícios e pare de trazer tantas consequências ruins, como essa somatização das suas emoções. Então, se você já ouviu isso, conhece alguém que já passou por essa situação, provavelmente essa pessoa está tendo aí uma somatização das suas emoções. Dani, e como que eu faço agora com a nossa convidada especial? Conta pra gente como eu ensino meu filho a reconhecer as emoções, nomeá-las e tudo mais. Tem algo que acontece com a criança chamada adolescência do bebê. O que acontece nesse momento? Começa mais ou menos por volta dos 2 anos, que é a idade que a minha filha está agora. A criança começa a perceber que ela é um indivíduo além da mãe e começa a ter vontades, desejos e fazer escolhas. Nesse momento surgem às vezes as birras, que a gente chama de birras, e rebeldias, e às vezes a criança inclusive tem atitudes como se jogar no chão. Às vezes a criança quer inclusive se bater,
nela mesma, às vezes na própria mãe. Isso acontece porque as emoções, a criança não consegue lidar, estão surgindo, ela não sabe o que é, não sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, ela não consegue dar um nome, eu tô com raiva, eu tô irritada. Então, o que ela faz? Essas birras, que a gente chama de birras. Então, o papel dos pais é o quê? Pais responsável, né? Quem convive com a criança. Falar, minha filha, o que tu tá sentindo é raiva, tu tá brava, tu queria fazer tal coisa, a mamãe não deixou, tu queria tal brinquedo, não deixei pegar. E dar nome. Falar para a criança o nome da emoção que ela está sentindo. Para isso eu preciso conhecer, né, quais são as emoções. Sim. O adulto precisa conhecer, por isso um dos pilares é o autoconhecimento da inteligência emocional. Porque se eu souber o que é, eu consigo ensinar a minha filha a falar, saber o que ela está sentindo. Inclusive, né, ela estava aqui do ladinho, me olhando, queria colo e chorou, inclusive, né. E não era qualquer colo, era o colo da mamãe. Era o colo da mamãe. Então, ela está aqui, ela apareceu, né? E às vezes o que acontece? A gente reprime. Sabe frases como, para de chorar, engole o choro. Engole o choro, não pode ter medo, deixa de ser bobo. Essas frases são muito faladas. A intenção não é ruim de quem fala, né? Que geralmente são os pais ou responsáveis. Mas a gente não pode deixar de alertar que são muito nocivas, que prejudicam. Porque isso faz que a criança reprima suas emoções e depois de adulto não vai saber lidar com elas, né? Então fica aí a dica para você que está em casa. Autoconhecimento. Para me ensinar alguém a se conhecer, eu preciso saber me conhecer. Então a gente já começa daí. Procure desde já ajuda, procure... Inclusive, Dani, fala pra gente como eu sei que eu não tenho inteligência emocional. Acontece alguma situação e o que eu faço? Eu quero gritar, eu quero bater. Eu quero fazer birra, como eu fazia quando eu era criança. Então, tem adultos que ainda são crianças, né? Sim. Que fazem birras, que saem, que batem porta, essas coisas assim. Algo importante na inteligência emocional é a assertividade, é falar o que eu preciso na hora que precisa, do jeito correto. Quando eu não consigo fazer isso, ou, por exemplo, eu estou conversando com alguém e eu quero falar mais alto, eu não dou espaço para aquela pessoa falar. Isso é falta de inteligência emocional. Já que eu não sei argumentar, eu prefiro fazer com que aquela pessoa não fale. Eu vou ganhar no grito. Ganhar no grito, é exatamente isso. Isso seria a falta de inteligência emocional. Um dos pontos, né? Outro exemplo também que a gente pode colocar, um adulto nunca assume as suas responsabilidades, talvez. Nunca é culpa dele, é culpa do outro. Aí eu saio batendo na porta, aí eu saio fazendo tudo. Mas no final, se a gente parar para pensar, nós estamos só reproduzindo comportamentos que esperamos de crianças. Uhum. E a gente acaba ficando em falta conosco e com os outros, né? Sim. Porque é uma forma de abuso. Exato. Eu começo a gritar, eu começo a bater... O outro não tem espaço nessa relação, o outro não tem espaço nesse ambiente. Sim. Na verdade, a gente faz isso com o outro, faz isso com a criança também. Quando a gente não ensina o nome das emoções, está fazendo isso. E quando eu faço isso, quando a gente vê a criança fazendo, a gente não gosta. A gente acha feio, incomoda, mas muitas vezes o adulto faz isso. E incomoda também. Sim. Só que agora... seria ou é esperado que o adulto saiba lidar com isso. Só que se ele não tiver inteligência emocional, ele não vai saber fazer isso. E tu falou de abuso, né? A gente pensa muito no abuso sexual, a gente pensa no abuso físico, mas isso de eu não dar espaço para o outro também é uma forma de abuso. Eu não respeitar o outro também é uma forma de abuso. E é falta de inteligência emocional. Para parar aí, né? Porque aí a gente poderia continuar citando a falta de respeito, falta de empatia. Sim. Isso eu acho que se aplica até mesmo quando a gente fala da Bíblia, né? Sim. É aquela falta de vou fazer com o outro aquilo, amar o outro como eu amo a mim mesmo, né?
Inclusive, agora você estava falando da Bíblia, a psicossomática também está na Bíblia, porque quando é colocado lá que a alma triste, não vou saber citar agora direitinho, não sei se você sabe, mas seca os ossos, isso já é uma referência à psicossomática. Exatamente. A alma triste seca os ossos, então, para você, irmão, aí, que está nos assistindo, não acredita lá na ciência e tal, temos também comprovações na Bíblia de que a psicossomática existe, influencia, está aí para quem quiser, né? Comprovações científicas, bíblicas, de qualquer forma, elas estão aí e precisam de cuidados. Sim. Tu falou o versículo, né? Amar o próximo como a mim mesmo. E às vezes quando a gente não quer usar, como tu falou, essa parte da ciência, vamos usar a Bíblia para falar sobre isso, que é esse versículo. Não tem como eu amar o próximo se eu não me amar. E se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas emoções, eu não consigo me amar. E eu também não vou conseguir amar o próximo. Então eu não vou estar cumprindo o mandamento, né? O que está na Bíblia. E se eu não faço isso, eu também não posso esperar nada diferente do outro. Exato. Porque se eu trato alguém mal, se eu grito, se eu bato a porta... Outro exemplo da falta de inteligência emocional, eu esqueço de mim e eu me dou totalmente para o outro, para ajudar o outro, para cuidar do outro. É um outro lado, né? A gente estava falando de um extremo, agora nós temos outro extremo. Exato. Se eu pensar só em mim e fazer birras, é um extremo. E se eu esquecer de mim e só tentar cuidar do outro, também é uma falta de inteligência emocional. E um autoabuso, posso colocar assim, né? Então, aí a gente já tem até um pouquinho do que nós falamos no outro programa, o equilíbrio, né? Eu não posso nem ser só eu, nem ser só o outro. Nem ser só o outro, porque as duas formas são prejudiciais, né? Então, Dani, eu posso colocar que eu preciso adquirir inteligência emocional, com isso vem o equilíbrio, com isso eu previno doenças, se eu aprendo a lidar com as minhas emoções. A gente está falando muito ultimamente sobre fator de risco, fator de proteção. E a gente saber lidar com as emoções. Eita! Bota ela no microfone, ela quer entrar no assunto, Dani. Ela quer falar, né? Ela quer falar sobre emoções, então vamos lá. Te permitir, né? Ela falar das suas emoções. Nada de reprimir, nada de... Quando a gente fala sobre... Perdi agora. Me ajuda. Do fator de proteção e fator de risco. Sim. Eu saber lidar ou não saber lidar com as minhas emoções é o que vai ditar o que é o quê. Se eu sei lidar, se eu desenvolvo a minha inteligência emocional, isso é um fator de proteção para mim e até para os outros ao meu redor. Se não, é um fator de risco para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Né? Lembrando, emoções não são ensinadas, nós já nascemos e não temos o controle delas. Então, elas irão surgir. Sim. Então, não é falta de inteligência emocional eu ter emoções que são negativas, que eu não sei o que fazer com elas, porque surgem. Agora, a questão é o sentimento, envolve o pensamento, envolve eu saber usar essas emoções. Aí entra a inteligência emocional. Não é falta de inteligência emocional eu ficar com raiva, eu ficar bravo, eu ter nojo de alguma coisa, porque essas emoções nos protegem de certa forma, né? Sim. O medo e o nojo. O medo me protege de muitas coisas, quando ele não é o extremo que me prejudica, traz vários prejuízos, né? Sim. O nojo preserva o meu organismo. O medo, ele é usado como forma de alerta, né? Da gente ficar de defesa própria. Então, nesse sentido... a gente considera talvez o medo uma emoção negativa, mas não é nesse sentido. Mas se for exagerado, se for um medo que me faz não conseguir fazer as coisas, que me trava de algum jeito, aí sim é uma emoção negativa, porque eu não sei lidar com aquilo. Isso, e eu permito que isso vá crescendo a ponto de acionar mecanismos fisiológicos que me deixam o tempo inteiro ali, alerta, e eu preciso fazer. A ansiedade também. Sim. Isso vai acionando uma cadeia de reações, né? E isso, de certa forma, é prejudicial. Sim.
Se eu não sei, inclusive o medo já foi usado por muito tempo e foi a forma com que muitas pessoas sobreviveram. Por exemplo, em guerras, em alguma situação de assalto mesmo. Uhum. E uma coisa que a gente pode colocar também agora falando sobre assalto. Eu tô sentindo medo e eu não sei que reação que eu vou ter. Sim. Se eu vou paralisar, se eu vou fugir, se eu vou ficar, o que vai acontecer. Então, a gente pode colocar que se eu tenho uma inteligência emocional, se eu sei lidar com aquela situação ali, eu me preservo a minha vida, a vida das pessoas e faço, né, o mínimo aí para garantir a segurança de todo mundo na situação. Sim. Dani, fala pra gente um pouquinho. A gente estava colocando aqui sobre a psicossomática ainda, né? Uhum. A psicossomática, ela é um estudo, ela é uma área. Fala um pouquinho pra gente. Sim, ela é uma área. Tem muitas comprovações científicas sobre isso que a gente está falando. Essa ligação entre o físico e o psíquico. Que a gente falou antes, né? É um estudo que vem colocando que nós somos um todo. Um todo? Né? Então, portanto, nós precisamos nos olhar de uma forma integral. Até um certo momento, se falando assim de história, era como se fosse separado a mente e o corpo. Em um momento se focou no corpo, depois se focou na mente, e depois surgiu, inclusive, a psicossomática que trabalha isso como um todo. A gente é um só. E não é só o físico e o psicológico, né? Tem o espiritual, tem o social, várias áreas. E a gente é um todo. E é interessante porque quando surge algum problema de saúde física, ou que a gente imagina que é apenas físico, a gente vai no médico, faz exame, toma medicamento, faz o que precisar. Mas quando é alguma coisa psicológica, emocional, não. Isso eu tenho que ir lá no psicólogo, não, isso tá errado, não é possível porque tem Eu não sou doido. Eu não sou doido. Isso eu tenho que tomar medicamentos, também tá errado. Como se a mente, ela fosse deixada de lado, ou como se não fosse alguma coisa importante. Se não adoecesse também. Como se não adoecesse, sendo que a psicossomática fala isso. Quando a mente adoece, o corpo adoece. E é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vai pra academia e faz exercício e come direitinho, mas eu não me dou um tempo para cuidar da minha saúde emocional. Uhum. E aí vai adiantar esse todo de exercício, comer só coisas saudáveis? Não vai. Não. Porque uma hora... Por quê? Porque nós somos um todo, como você estava colocando. Nós somos uma pessoa integral, tudo. Sim. Então, a gente precisa cuidar, sim. A gente precisa fazer exercícios físicos. Não estou falando que não, de forma nenhuma. Até porque isso ajuda também com relação à nossa saúde emocional. Mas não é o todo. É uma parte onde eu preciso me cuidar. Então, eu preciso olhar para mim de uma forma biopsicossocial, religioso. Então, tudo ali engloba e precisa de cuidados igualmente, né? Sim. Esse tabu de saúde mental, não vou no psicólogo porque eu não sou doido, não vou no psicólogo porque o fulano foi internado há 500 anos atrás, foi internado no manicômio, então não vou. E esse assunto é legal porque a gente quebra alguns tabus relacionados à saúde mental. Talvez antes pudesse ser que nós houvesse internações e tudo mais. A gente sabe, com a história da psicologia e tudo mais, que realmente, antigamente, essa situação da psicologia era um pouquinho diferente. Uhum. Mas hoje o olhar já é totalmente outro. Então, por favor, você que está em casa, sinta-se à vontade, sinta-se seguro de buscar ajuda psicológica, profissionais que estão ali super competentes para te ajudar com a sua inteligência emocional ou com qualquer outro assunto que você precise cuidar, uma vez que nós precisamos cuidar de nós como um todo, né? Uhum. Na verdade, essa questão ou de separar a mente e o corpo, ou o próprio preconceito, ela é um pouco cultural. Sim. Exatamente pelo que tu tá falando agora aí, né? Que antes acontecia muito isso. Só que isso mudou, então a gente também pode evoluir, né? Crescer, exatamente. Mudar a mentalidade. E isso está acontecendo. Hoje tem muito mais pessoas que procuram ajuda, que têm uma visão diferente. Isso mesmo do consultório aberto, né? Essa iniciativa é muito interessante, porque isso ajuda, isso
quebra alguns tabus. E é interessante porque como que eu julgo alguma coisa que muitas vezes eu nem me permiti experienciar? Não tem como. Não tem. A gente eu tô faz fazendo isso baseado na opinião de alguma coisa que eu vi em algum lugar. Mas eu não fui lá, nunca passei num psicólogo, mas esse psicólogo é coisa de doido. Como assim? Sim. Às vezes as pessoas nem conhecem, mas elas vêm por coisas que outras pessoas falaram há muito tempo. Então, assim, para mim falar sobre alguma coisa, eu preciso ter a experiência ali, né? Então, é se permitir mesmo ter esse conhecimento sobre a profissão, sobre esse âmbito, me permitir para que eu possa também ter o meu autoconhecimento, adquirir a minha inteligência emocional e tudo mais. Sim, Dani, então a gente está encaminhando para o fim. Queria pedir para você dar algumas dicas para a gente, como a gente adquire essa inteligência emocional, como a gente lida de uma forma saudável e funcional com as nossas emoções. Ok. Eu vou usar minha colinha aqui para falar. Fique à vontade. Entenda como você se relaciona com as suas emoções. O que seria isso? Eu preciso parar, eu preciso refletir para eu saber qual é aquela emoção, dar o nome a ela. E aí vem a segunda dica, ter conhecimento das emoções. Eu já sei, surgiu, dei um nome, mas agora eu preciso saber um pouco sobre ela. Não é necessariamente que cada emoção que surge eu vou lá e faço tipo uma pesquisa. Não é aquilo, mas eu preciso às vezes dar um tempo, sabe? A gente tem uma correria da vida, do dia a dia, e acaba não fazendo isso. A terceira dica é descobrir o que ativa suas emoções, que são os gatilhos. O que são gatilhos? Situações que acontecem no dia a dia que ativam determinada emoção, seja ela boa ou não. Quando ela é positiva, a gente não dá tanta atenção assim, né? Mas quando ela é negativa, é muito importante a gente prestar atenção, porque eu posso não me colocar novamente naquela situação para que aquela emoção negativa não seja ativada. Então, por isso que é bom ter essa percepção dos gatilhos emocionais. A próxima é: encontre ações úteis para cada emoção. Eu já conheci, eu já sei o que gera aquela emoção, mas agora eu preciso tornar ela útil. O que eu vou fazer com ela? Como eu vou utilizar essa emoção? Para não ser só uma emoção. Apenas surgiu e pronto. E a quinta é: pratique e se torne cada vez melhor em gerenciar as suas emoções. Existe uma frase que diz o seguinte: eu posso não ter a culpa por não conhecer essas habilidades, mas é minha responsabilidade agora aprender sobre elas. E quando a gente faz isso, aprende, nós nos damos um presente e algo que a gente vai usar para a vida toda. E outro detalhe que às vezes a gente julga as emoções do outro pelas nossas. É o referencial que nós temos. Mas cada pessoa ela sente emoções de formas diferentes em situações diferentes. Então por isso eu não posso fazer esse julgamento. Eu não posso querer que o outro age, sinta e pense como eu. E aí entra a importância de eu conhecer as minhas emoções, conhecer o outro, para eu conseguir lidar comigo e com o outro. E quando a pessoa não consegue fazer isso sozinho, então entra a necessidade da ajuda do profissional, que vai auxiliar nisso. E isso é muito interessante, essa frase que você colocou, porque às vezes a gente se pega colocando a culpa. Mas eu não sei lidar com as minhas emoções, não tenho inteligência emocional, porque meus pais não me ensinaram. E aí eu vivo assim o resto da vida, fazendo o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, explodo e bato porta e faço birra. Mas espera aí, quantos anos você tem hoje? Será que hoje você não pode buscar ajuda, começar a correr atrás do prejuízo, né? Porque não te ensinaram lá, mas você pode aprender hoje, pode aprender aqui e agora. Então, para você que está em casa, você não teve essa assistência enquanto criança, você pode hoje ter essa oportunidade de buscar a ajuda de um profissional para que você possa adquirir essas habilidades de inteligência emocional, aprender a gerenciar, como você colocou, as suas emoções, né? Outro ponto legal que você colocou também é sobre dar vazão a essa emoção.
uma forma legal de fazer isso são os exercícios, né? Sim. Canalizar essa emoção. Tô com raiva, não vou descontar em alguém, mas eu posso ir lá fazer um cross lá, botar toda aquela energia, dar vazão a ela mesmo, né? Sim. E também utilizar ela. Sim. Se aquela emoção de algum jeito vai me ensinar, eu preciso aprender com ela, preciso saber o que fazer com ela, como eu posso usar isso. Talvez essa experiência que hoje eu estou passando, eu possa usar como exemplo para uma pessoa depois. Sim. Então, isso também é tornar útil, né? Tudo tem uma utilidade na vida, né? A gente só precisa achar qual é. Exato. Mas a gente pode aprender com tudo que a gente passa. Seja bom ou ruim, tudo traz um aprendizado para nós. Dani, adorei o nosso papo. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você também, lindona, por ajudar a gente aqui. Queria agradecer você que está em casa. Muito obrigada. Dani, você quer falar algumas palavrinhas antes da gente encerrar? Eu quero deixar uma frase. E ela é a seguinte: as emoções podem perturbar a mente e adoecer o corpo, mas também podem acalmar e curar. Então, saber geri-las é a chave para uma boa vida. Perfeito, Dani. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada novamente. Você que está em casa, muito boa noite. Espero que você tenha gostado do tema de hoje, da nossa participação, da participação da Dani. Esperamos vocês daqui a 15 dias. O consultório está fechando agora, mas daqui a pouco a gente se encontra novamente. Fica a dica, cuide das suas emoções para que elas venham a te favorecer e, né, a todos ao seu redor também. Boa noite, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.